Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book, onde estamos fazendo toda a leitura da Bíblia Sagrada, começando a partir do livro de Mateus, vamos até Apocalipse e depois retornamos ao Velho Testamento, iniciando por Gênesis. Que Deus te abençoe, muito obrigado, somos muito felizes por ter você aqui, que nos acompanha, que nos curte e comenta, que deixa aí a sua curtida, o compartilhamento do nosso conteúdo, tá bom? Que Deus te abençoe. Não esqueça, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, deixe ativadas as notificações. Aí sempre quando sair um conteúdo novo aqui, você recebe uma notificação e fica por dentro. Não esqueça, estamos também nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. A Bíblia que estamos utilizando para leitura, Bíblia de Estudo de John Wesley, da Sociedade Bíblica Brasileira. Hoje a leitura se inicia no capítulo de número 17 de Mateus. Lemos no vídeo anterior, capítulo 16, o pedido por um sinal, o fermento dos fariseus e dos saduceus, a confissão de Pedro, Jesus prediz a sua morte e ressurreição e tome a sua cruz. Começamos o capítulo de número 17 com o título A Transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se, não tenha medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Versículo 9 do capítulo 17, a vinda de Elias. Ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. A cura de um menino, versículo 14. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe em particular: Por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tivessem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: Mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Versículo 22. De novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está prestes para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará.
Então os discípulos ficaram muito tristes. Versículo 24, Jesus paga impostos. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam os impostos das dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando na casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos, mas para que não os escandalizem, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu.